Olá, eu sou o pastor Ricardo, sou professor da Sala de Casais da Igreja Presbiteriana da Seu Jardim. Nós vamos dar continuidade à nossa lição. Nós estamos estudando sobre os papéis da família. Nós estamos estudando esses fundamentos, o papel que cada um desenvolve dentro do lar. E eu gostaria de ler o texto bíblico que está em Efésios capítulo 5, versículo 21, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Gostaria de fazer uma oração. Senhor, no nome de Jesus, te peço que o que nós vamos aprender nesse momento sirva para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Que o Senhor nos ajude como pai, como mãe, como filho, como pais, a desenvolver da melhor forma possível o nosso papel dentro do nosso lar. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Nós já temos falado sobre o papel do homem, o papel da mulher, falamos sobre o papel dos filhos, falamos sobre o papel dos pais e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre outras pessoas que compõem o lar, que podem compor o lar. Talvez avós, tios, com certeza pessoas como professores, né, através da escola, babá, auxiliares domésticas. Então, a nossa família ela não é uma família composta apenas pelo pai, pela mãe e pela criança, pelo filho. Alguns lares talvez tenha apenas um dos componentes, ou faltando um dos componentes, e com certeza precise do auxílio de outra pessoa dentro de casa e nessa formação. Bom seria se tudo fosse perfeito, mas as coisas não são perfeitas. E quando nós olhamos para as cartas que Paulo escreve, ele faz menção até de escravos, de pessoas que de uma certa forma influenciam o lar. E Paulo vai orientar, vai falar na carta aos Efésios várias descrições, começando ali no capítulo 5 e entra no capítulo 6. Ele vai orientar qual é a vontade de Deus para dentro dos nossos lares. E nós precisamos trazer a nossa memória que para o nosso lar ir bem, nós precisamos nos aproximar de Cristo. Cada vez mais que nos aproximamos de Cristo, quanto mais nós buscamos adorar a Deus, a ter uma vida que agrada a Deus, com certeza o nosso lar será um lar melhor. O grande desejo que eu tenho como professor a passar aos alunos nós, em algum momento, entendemos quem era Cristo. Entendemos que os nossos pais pecaram, quando eu falo pais é Adão e Eva, e isso foi transferido para nós. E o pecado, ele causou a separação de Deus e o homem. Deus faz o homem e a mulher a sua imagem e semelhança para ter um relacionamento, ter uma comunicação, uma intimidade. Você vai ver isso no relato do Gênesis, o Deus andando pelo jardim em busca do contato com o homem, mas o contato, o pecado, gera no homem o medo, gera no homem um temor pelos passos de Deus, pela proximidade de Deus, e leva o homem a se esconder, e leva o homem a querer transferir a culpa dele para outro. E você vai ver Adão transferindo a sua culpa para Eva para a serpente, e isso acontece dentro dos nossos lares. Muitas vezes a gente busca alguém para poder nos justificar. E o lar, ele é atingido hoje por um meio de comunicação, além da TV, que a TV influencia muito, mas temos também o celular. O celular influencia
a formação das crianças. As crianças muito cedo estão tendo contato com o celular e tendo contato com várias informações. E há uma busca até de ter um youtuber para a criança, tentando preservar. Mas mesmo os desenhos infantis são desenhos pesados, que trazem informações desnecessárias e com princípios totalmente pervertidos e que vão na contramão da palavra de Deus. Então, quando o homem peca, há essa separação e Deus querendo novamente unir, ter unidade, é através de Cristo. Ele manda Cristo para morrer no nosso lugar, que através de Cristo nós temos novamente essa unidade. E isso só pode acontecer na sua casa quando você e eu, dentro dos nossos lares, quando eu e você buscarmos nos aproximar de Cristo e crer em Cristo e acreditar que Cristo pode mudar os nossos lares. Nós precisamos ver que os papéis dentro do lar, eles se complementam. Um não é mais importante que o outro. Cada um tem uma função diferente. O pai é de ser líder. A mãe é de desenvolver uma missão juntamente com o pai. Os filhos é honrarem, os pais é de não causar ira. O pai tem que amar a mãe tem que respeitar. Entende? Não tem um mais importante que o outro. Todos têm os seus papéis e todos, como Paulo diz, um se sujeitar ao outro. Nós precisamos entender que para ter uma harmonia dentro do nosso lar, nós precisamos obedecer à palavra de Deus, o que a palavra nos traz. E muitas vezes nós falamos sobre a igreja, como a igreja está, mas para a igreja ir bem, a nossa família tem que ir bem. Uma família forte constrói uma igreja forte. Uma família comprometida constrói uma igreja comprometida. Não é a igreja que forma a família, mas é a família que busca adorar a Deus, que tem Cristo no centro no seio familiar, que é uma família dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Essa família é uma família forte, que serve como luzeiro, serve como sal, que muda toda essa cultura que é contrária à família e dá uma liberdade que é uma liberdade que aprisiona. A instrução dos filhos, nós não podemos terceirizar, nós não podemos abrir mão dessa formação, porque a Bíblia vai dizer que ensina a criança no caminho que deve andar. Nós não tem como terceirizar essa responsabilidade. Ela cabe a nós, a pai, a mãe. Essa é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa que a nossa esposa vá bem. Então eu tenho que buscar de todas as formas e maneiras fazer a esposa ter paz, ser feliz, se sentir amada, bem como o marido. Ele precisa ser um homem forte, um guerreiro, um homem de fé, e ele precisa de uma mulher que o sustenta em oração, que o respeita, que o valoriza. Tudo é um conjunto. Em Efésios 6,4 vai dizer: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o texto orienta isso para esse formato que devemos criar os nossos filhos e até um momento onde eles vão estar em condições de deixar pai e mãe e formar uma nova família. E os problemas que podem surgir nesse desenvolvimento, nessa harmonia, nesses vários papéis que alguns não querem assumir e outros têm que acabar assumindo esses papéis, essas situações elas só podem ser resolvidas através da oração. Precisamos diminuir as brigas, precisamos diminuir a murmuração, precisamos diminuir os constantes conflitos e aumentar a oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma,
mas devemos apresentar tudo perante Deus. Tudo. Deus sabe o que passa dentro do lar, Ele pode mudar, mas Ele espera que você ore para que Ele veja que você reconhece que você é pó, que você precisa, carece da bondade e do poder dele sobre a sua vida. Algumas vezes na minha vida eu só pensei e Deus me atendeu, e eu louvo a Deus por isso. Mas nem por isso eu deixei de orar. Eu preciso orar. Eu preciso realmente ter um tempo de oração. Bom seria se tudo fosse muito fácil. Mas será, e ao mesmo tempo, fica a pergunta, será que seria bom mesmo? Será que se tudo fosse de mão beijada, eu gostaria? Tem um texto que diz assim, portanto, meus irmãos amados, Filipenses 4, 1 a 2. Diz assim, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo-vos a Evódia e rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. Concordemente no Senhor. Possivelmente eram duas mulheres obreiras que tinham um certo conflito e Paulo chama a atenção delas para que pense como um só. E esse é o grande desafio. Nós devemos cumprir a vontade do Senhor, perdoar, amar. A Bíblia vai nos dizer, vai falar sobre dois homens, um homem sábio e um tolo. O sábio constrói a sua casa sobre a rocha, o tolo sobre a areia, um local mais fácil. E quando vem a tempestade, a casa cai porque não está construída sobre a rocha. E a diferença entre um e outro que Jesus vai dar é que aquele que ouve e coloca em prática. Quer ter uma família formada em cima de Cristo sobre a rocha? Escute a palavra de Deus e coloque em prática, querendo ou não querendo, porque Ele é o Senhor de sua vida, Ele pode transformar o seu lar. Ore, coloque perante Deus, Deus pode mudar toda a realidade do seu lar. Creia, faça a sua parte, faça da melhor forma possível, faça de forma que adore ao Senhor. Sendo bom ou mal aqueles que compõem o lar, continue fazendo o bem. Amém? É isso que eu tinha para nós nesse momento. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, no nome de Jesus, eu te peço por estes, os ajude, ó Senhor, a ter uma vida diferente, uma família transformada. Que o fundamento dessa casa seja Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus modifique os corações de todos eles, o marido, a esposa, os filhos e todos aqueles que fazem parte. Que esse lar seja como um luzeiro que traga transformação aos lares vizinhos, à sua rua, o seu bairro, a sua cidade, ao seu estado e à sua nação. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém.